Olá pessoas, professor Francisco com vocês para que a gente possa finalizar o nosso estudo do movimento. E que melhor maneira nós temos de finalizar senão aplicando aí a segunda lei de Newton, a primeira e a terceira em algumas situações, tá? Nomeando inclusive alguma dessas forças. Por isso, essa é a nossa segunda aula de dinâmica e a nossa última aula de movimento. Dá uma olhada aqui comigo. É dinâmica 2, né, que nós temos aí. Nesse caso aqui, pessoal, a primeira aplicação que eu quero lhes dar é exatamente a questão do peso dos corpos. Você vai se lembrar que a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Vetorialmente falando, seria isso. Imagina um caso, então, vou escrever aqui do ladinho, em que eu tenho o chão e eu tenho aqui um objeto que se precipita, né, em direção ao solo, isso ele caindo numa certa altura, obviamente aqui sob influência da aceleração da gravidade. Qual força toma conta desse corpo que está se precipitando em direção ao solo? A força é exatamente a força peso, tá? A força peso é que vai tomar conta aí desse corpo. E eu consigo determinar o valor da força peso. Pasmem, através da segunda lei de Newton, veja que a força resultante é exatamente o peso do corpo, tá? Massa é massa mesmo, não é? É a massa, a quantidade de matéria que aquele corpo tem. E a aceleração que esse corpo irá adquirir é exatamente a aceleração da gravidade, tá? Que nós vimos em aulas anteriores, que vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, essa expressão aqui, ela tem, obviamente, aí pega, ela tem uma questão que eu tenho que levantar aqui com vocês. Acabei de te mostrar que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Significa dizer que peso e massa são coisas diferentes. Veja, peso é a força com que a Terra nos atrai, não é? Podemos dizer isso, embora não seja exatamente dessa maneira como eu estou colocando. É a força de atração gravitacional. Então, peso é uma força. Massa seria a quantidade de matéria, não é? Que esse corpo representa. Então, quando eu vou na balança e eu digo, eu vou medir o meu peso, perceba que você está cometendo aí um equívoco, um erro, porque na balança você não mede o seu peso. O que você mede lá na balança é a sua massa. É isso que você faz. Tanto é que a balança, ela vai dar lá a massa em quilogramas, não é? Quilogramas é a unidade de massa. Eu mesmo, né, no auge dos meus 45 anos de idade, se eu for hoje numa balança de farmácia, a massa que ela vai me traduzir é de 90 quilogramas. Alguém pode perguntar, ué, professor, se sua massa é 90 quilogramas, quanto que é o seu peso? Senhoras e senhores, o meu peso é aproximadamente 900 newtons, tá? O que você fez, professor? Eu peguei 90 quilogramas, multipliquei pelo valor da gravidade aproximada, 10 metros por segundo ao quadrado. 90 vezes 10 dá 900. Quer dizer que a Terra está me puxando com uma força de 900 newtons. Tanto é que se você me jogar lá na Lua, não é? A minha massa ela não muda. Lá na Lua a minha massa ainda é 90 quilogramas. Obviamente eu estou partindo do pressuposto que eu não engordei mais ainda ou não fiz uma dieta também para emagrecer. Eu estou com a mesma massa. Só que o peso meu lá na Lua é diferente, porque a gravidade na Lua é muito menor do que a gravidade aqui no planeta Terra, tá? Então o peso ele pode mudar, a massa de jeito nenhum. Combinado eu e vocês? Isso é muito importante. Próximo, vem comigo. Muito bem. Uma outra força que eu queria lhe dizer é uma força chamada de força normal. Gente, essa força normal, ela também tem um nome, uma espécie de sinônimo, ela também é chamada de força de contato, tá?
Toda vez que um corpo está em contato com outro corpo, ele pressiona de alguma maneira aquele corpo, tá? Essa pressão que é devolvida para o corpo é exatamente a força normal. Se eu tiver, por exemplo, um corpo que está em cima de uma mesa, esse caso primeiro aqui que a gente está vendo, a força normal, ela vai ser perpendicular ao plano da mesa, tá? Eu tenho peso para baixo e a força normal aqui, não é? Vertical para cima. Por outro lado, se a força normal agora aqui, ela pode aparecer se eu pressionar esse mesmo bloco contra uma parede, tá? Se eu pressiono ele contra a parede, pela lei de ação e reação, essa força será devolvida para o bloco, não é? Para a direita, como está na figura. Também perpendicular à superfície, que no caso é a parede. Imagina que eu tenho um plano inclinado, esse daqui, ó, esse é um plano inclinado, tá? No caso aqui, opa, perdi aqui, agora sim, inclinado. No caso do plano inclinado, eu tenho que a pressão que o bloco faz sobre o plano é devolvida com essa força normal aqui, que também fará 90 graus com o plano inclinado. Trocando em miúdos, eu digo para vocês que a força normal, ela leva esse nome por conta do ângulo que ela faz com a superfície, tá? Sempre que eu tiver apoiado um corpo sobre uma superfície, a força normal vai aparecer e sempre fará um ângulo de 90 graus, que tem alguns sinônimos na matemática. Ângulo de 90 graus é chamado de ângulo ortogonal ou então ângulo normal. Ângulo normal exatamente porque faz esses 90 graus com a superfície, tá? Então, importante, sempre que eu tiver apoiado em qualquer superfície, um corpo qualquer também, nós vamos ter aí a força normal aparecendo. Próxima força. Outra força digna do nosso estudo é chamada de força de tração. Meus amigos, a força de tração, ela aparece em situações que tem, por exemplo, uma corda, que tem uma corrente, que tem cabelo sendo puxado, né? E não faça isso com coleguinha, não puxe o cabelo, tá? A força de tração, ela sempre vai aparecer nesse tipo de situação. Imagina aqui que eu tenha, né, daquelas bolas demolidoras, né, de construção. Ela é suspensa por uma corrente normalmente, por um cabo de aço. A bola está ligada a esse cabo de aço. Obviamente a bola ela tem um determinado peso qualquer. Aparece no cabo de aço uma força de tração para poder equilibrar com o peso dessa bola, nesse caso aqui que estamos mostrando, tá? Então a força de tração, nesse caso em particular, em que a bola está sustentada, ela é idêntica ao valor do peso, tá? A tração é igual ao peso. Para a gente poder aplicar alguma coisa, eu reservei para nós aqui algumas questões para a gente conseguir ver se entendeu a dinâmica das leis de Newton, né? Olha a primeira questão, essa daí parou lá no Enem. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, olha o danadinho, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Volta para mim. Perceba que tem até alguma lógica o que ele está dizendo. Toda ação tem uma reação, não é? Igual em valor, igual em direção, só que de sentido trocado. Então, se eu venho e puxo um móvel, diz a força de reação que ela também vai querer me puxar. Se eu puxo o sofá, o sofá também me puxa com a mesma força, né? Então, se eu puxo para cá com uma força e o sofá puxa de volta com outra força, não vai ter movimento, não tem como puxar o sofá. Assim pensou a criança. Só que ele esqueceu de uma coisa.
o par ação e reação não se equilibra dessa maneira, exatamente porque a força está sendo proposta em corpos separados. Quando eu falo de equilíbrio de um corpo, a força tem que ser aplicada igualzinha no mesmo corpo. Em corpos separados, não. Não fosse assim, não haveria movimento. Qual é a opção aqui dessa questão do Enem que reflete exatamente a nossa explicação? Dá uma olhada aqui. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Não necessariamente, né? Nós vimos que a ação e reação, ela é relativa. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Falso, não é sempre nula, não. A não ser que o móvel aí esteja parado ou em movimento retilíneo uniforme. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não, porque você tem aí uma ação e reação que estão em corpos diferentes. Uma está no chão, outra está nos pés do garoto. Tá? A força de ação é um pouco maior do que a força de reação? Falso. E isso, inclusive, não é? Invalidaria a terceira lei de Newton, que não é possível. Letra E. O par de força de ação e reação não atua em um mesmo corpo. É isso que a mãe tem que dizer para poder apontar o equívoco do garotinho. Vamos mais uma aqui, vamos lá. Analise essas afirmações. Veja, o cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer sua inércia de movimento. Verdadeiríssimo! Vimos isso na aula passada. Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a boca a guia presa à coleira, atada em seu pescoço. Opa! Volta para mim. Essa afirmação está dizendo o seguinte, equivalentemente ao que o cachorro faz. Alguém já conseguiu se puxar para cima pelos cabelos? Ou então pelo pescoço, você pega você mesmo, não é? Você mesmo, não outra pessoa. E aí você tenta se puxar para poder sair do chão, sem pular, obviamente. Você não vai conseguir fazer isso. Porque a força de ação e reação, ela vai ser sempre aplicada em corpos diferentes. Por isso que o cachorro, ele não pode se puxar pela coleira. Não dá para fazer, porque a coleira conectada ao pescoço do cachorro faria força nela mesma. E nesse caso, não haveria movimento, tá? Por isso que nós somos incapazes de nos erguer pelo pescoço ou puxando o nosso próprio cabelo, tá? Falsificada essa. Muito bem. Última afirmação. O movimento orbital da Lua ao redor da Terra ocorre por inércia. Falso, viu, gente? O movimento da Lua ao redor da Terra acontece pela atração gravitacional que a Terra impõe à Lua, e a Lua também impõe à Terra, obviamente, né? Nesse caso, a força de gravidade da Terra, ela está fazendo com que a Lua faça aquele movimento em torno da Terra. Portanto, aqui para nós, apenas a letra C, ela está correta, porque só um, né, é que está com a verdade. Era isso. Acabamos então aqui os nossos estudos de movimento. Eu sugiro fortemente que você possa se aprofundar um pouco mais, fazer algumas questões aí do seu lado, para que você possa realmente fixar tudo isso que nós conversamos. Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo demais, tá? O teu carinho, a sua paciência de todo esse tempo. Na esperança da gente ainda se ver, não se esqueça. Tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.